E aí, tudo bem? Sabe aquela questão de contabilidade que a gente olha e já dá um frio na barriga? Pois é, o nosso papo de hoje é para mostrar que não precisa ser assim. A gente vai pegar um desses desafios, quebrar ele em pedacinhos, entender a lógica por trás de cada passo e no final vai ficar claro que dá para dominar isso sim. O segredo está no método e é isso que a gente vai ver junto. Então vamos lá, tá aqui o nosso desafio do dia, uma questão clássica da FCC para auditor fiscal. É normal bater o olho e pensar, nossa, quanta informação. Tem data, valor, frete, desconto, parece um emaranhado de coisas, né? Mas respira fundo. O legal é que tudo que a gente precisa para resolver tá bem aí, na nossa frente. Pois é, pode parecer complicado, mas o segredo para uma questão dessas não é entrar em pânico de jeito nenhum. É ter um método. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos seguir um plano, um passo de cada vez. Você vai ver como essa complexidade toda começa a desaparecer quando a gente organiza o pensamento. Bora começar? Antes de sair fazendo qualquer conta, a gente precisa parar e pensar na ideia principal. Isso é super importante. Contabilidade não é só matemática, é, acima de tudo, lógica. A grande pergunta que a gente tem que responder é, no final das contas, quanto custou de verdade para a empresa ter aquele produto ali, na prateleira, prontinho para vender? E a resposta, olha só, é bem intuitiva. O custo do estoque não é só o preço que está na nota fiscal. Pensa bem, é esse preço mais tudo aquilo que foi essencial para a mercadoria chegar na empresa e ficar pronta para venda. Sabe, o frete, o seguro, a mão de obra para descarregar, tudo isso entra na conta. E claro, do outro lado, a gente tira tudo que fez esse custo diminuir, como um desconto que a empresa conseguiu. É essa a lógica. Para ficar ainda mais claro, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Imagina que alguém comprou um celular na internet por R$ 1.800. Só que aí teve mais 150 de frete e 200 de um seguro para o transporte. No final, quanto esse celular custou de verdade? Exato, 2.150. A lógica para o estoque de uma empresa é exatamente a mesma. O custo real é a soma de todas as partes. Beleza, agora que a gente entendeu a lógica, estamos prontos para atacar a questão. Vamos começar pelo começo, claro. Nosso primeiro passo vai ser calcular o custo daquela primeira compra, a do lote de 200 unidades de desinfetante. Vamos olhar os dados do lote A. O enunciado diz que o preço base foi de 1.800, certo? Aí a gente tem que somar os outros gastos. 150 do transporte, mais 200 do seguro e mais 400 do manuseio. E por que a gente soma tudo isso? Porque sem esses gastos, a mercadoria simplesmente não estaria lá. Eles são indispensáveis, então fazem parte do custo de aquisição. Somando tudo isso aí, a gente chega num custo total de R$ 2.550 para o lote A. Pronto, passo 1 concluído. Já matamos uma parte importante da questão, agora fica mais fácil. Vamos para o próximo lote? Agora, passo 2, calcular a segunda compra. A lógica é a mesma, mas atenção aqui, porque tem uma coisinha que a FCC adora colocar na prova para testar a gente. Os valores que diminuem o custo, como os descontos e abatimentos. Vamos lá, o preço base do lote B foi de R$ 2.000. Só que a empresa conseguiu um desconto de R$ 200 e ainda teve um abatimento de 150 porque a entrega atrasou. O pulo do gato aqui é entender que se esses valores diminuem o que a empresa de fato pagou, eles têm que diminuir o custo do estoque. Por isso a gente subtrai. Então a conta fica fácil. 2.000 menos 200 do desconto, menos 150 do abatimento. Isso dá um custo total de R$ 1.650 para o lote B. Show! Agora a gente já tem o custo real de cada compra. O que a gente faz agora? Junta tudo. Ok, a gente sabe o custo total de cada lote, mas o que a gente precisa saber é o custo de cada unidade. Como a empresa comprou lotes com custos diferentes, precisamos achar uma média. E um método para isso, que a questão até já deu a dica, é o custo médio ponderado. Vamos organizar as informações para não se perder. Olha só, o lote A, com 200 unidades, custou R$ 2.550. O lote B, com 100 unidades, custou R$ 1.650. Juntando tudo o que a gente tem no total, 300 unidades em estoque e o custo total para ter essas 300 unidades foi de R$ 4.200. Perfeito. A fórmula do custo médio ponderado parece um nome difícil, mas é a coisa mais simples do mundo. Pensa que a gente jogou tudo num carrinho de compra gigante. Para saber o preço médio de cada item desse carrinho, o que a gente faz? Pega o custo total de tudo que está lá dentro e divide pelo número total de itens. É só isso. Então vamos para o cálculo final.
A gente pega o nosso custo total, que é de R$ 4.200, e divide pela nossa quantidade total, que é de 300 unidades. E o resultado é R$ 14. R$ 14 por unidade. Esse é o nosso custo médio ponderado. Chegamos no número que a gente precisava. Beleza, agora que a gente tem esse número mágico, os R$ 14, vamos voltar lá na questão e ver qual alternativa a gente marca. E segura aí, porque de quebra eu vou dar uma dica de ouro para ganhar tempo na prova da FCC. Olha lá a alternativa B. O que ela diz? O critério utilizado é custo médio ponderado e o custo unitário das mercadorias vendidas é R$ 14. É exatamente o que a gente calculou. Bateu certinho. O nosso passo a passo levou a gente direto para a resposta correta, sem chance de errar. E agora, a dica de ouro para a prova da FCC que eu prometi. Repara numa coisa, tanto a alternativa A quanto a B falam em custo médio ponderado. Quando você vê isso numa prova da FCC, não é coincidência. É quase como se o examinador estivesse te dando uma pista. Então, em vez de perder tempo pensando em outros métodos, vai direto calcular o custo médio ponderado. A chance de a resposta estar ali é gigante e isso economiza um tempo que vale ouro. E é isso. Uma questão que parecia um bicho de 7 cabeças foi desvendada com lógica, um passo a passo e estratégia de prova. O segredo é sempre a organização e a calma. Mais do que só um cálculo, fica a reflexão. Entender o custo real é a base de muita coisa, não só do estoque. Onde mais esse princípio se aplica no nosso dia a dia ou nos negócios? Fica aí o pensamento.